A cabeça de muitos pastores, de muitos cristãos e de muitos falsos profetas vai haver um arrebatamento secreto porque eles veem aquela passagem lá onde Jesus comparou a vinda dele com os dias de Noé. E na cabeça deles as pessoas vão estar em um dia normal, comendo, bebendo, e de repente vão sumir e vai acontecer um arrebatamento secreto, 7 anos da grande tribulação. Aí normalmente eles usam a passagem que está lá no livro de Mateus e fazendo acréscimo na Bíblia, porque eles não têm vergonha e nem respeito pela palavra, porque jamais a gente pode fazer acréscimo na Bíblia. Se tivesse escrito lá que haverá um arrebatamento secreto 7 anos antes, ou que Jesus virá em uma vinda secreta 7 anos antes, aí tudo certo, tudo ok. Aí sim, eles estariam certos em falar isso. Mas como não está escrito, então no mínimo é uma falta de respeito que eles fazem ao falar essas coisas como se estivesse escrito lá no texto, coisa que não está. Aí eles usam a passagem que está lá em Mateus e fantasia um monte de coisas e faz um monte de acréscimos e consegue até enganar as pessoas. Só que o que eu quero mostrar aqui para vocês e para quem vir assistir esse vídeo é que nessa mesma analogia, só que no livro de Lucas, o Senhor Jesus ele deixou bem claro que a vinda dele será visível, manifesta. A gente vai ver aqui a própria Bíblia, a própria palavra, desmentindo essas heresias que as pessoas criam. Lá no livro de Lucas, no capítulo 17, está escrita essa mesma analogia dos dias de Noé. Aí o Senhor Jesus ele começou falando aqui, ó, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e consumiu a todos. Só que aqui, o que é que o Senhor Jesus está explicando aqui? É que quem estiver na prática da impiedade, ou seja, os ímpios, quando ele vier, serão pegos de surpresa. Aqui o texto não fala diretamente a palavra ímpios, mas está subentendido isso, porque aqui diz, ó, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e consumiu a todos. Então, quem é que comia, bebia e dava-se casamento? Obviamente que não era Noé, era os ímpios, ou quem estava nas práticas de impiedade. E quem foi que o dilúvio consumiu? Quando diz aqui, ó, e que consumiu a todos. Quem é esse todos que o dilúvio consumiu? Os ímpios. Então, o que o Senhor Jesus está explicando aqui nesse texto é que quem estiver nas práticas de impiedade vai ser surpreendido com a sua vinda. Só que ele deixa claro aqui, ó, no versículo 30, que a vinda dele é visível. Na sequência, aí ele compara com os dias de Ló também, ó, como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Aí aqui está a palavra-chave. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Aqui não tem nada de vinda secreta de Jesus. Então, toda essa fantasia que eles criam, usando essa analogia dos dias de Noé, para dizer que vai haver um arrebatamento secreto, a própria palavra lá no livro de Lucas desmente e joga por terra tudo isso, porque Jesus, no livro de Lucas, explicada a mesma analogia, a mesma coisa, só que acrescenta um detalhe a mais, né? Que assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar, ou seja, aparecer. Não tem nada de vinda secreta. Então, isso aqui desmonta tudo o que eles ensinam aí de vinda secreta de Jesus, de arrebatamento secreto, baseado nessa analogia. Sendo que o texto aqui, ele é claro. Ele não fala que vai haver um arrebatamento secreto, nem que Jesus virá 7 anos antes. A vinda de Jesus ela é única todas as vezes
que fala da vinda de Jesus é sempre se referindo como um evento único e visível. E os textos, mesmo quando em um texto não fala isso claramente, como lá no livro de Mateus, mas aí no livro de Lucas fala e acrescenta esse detalhe. Ou seja, não adianta fazer esses acréscimos na palavra ou fantasiar que vai haver uma primeira vinda secreta do Senhor Jesus, um arrebatamento secreto, porque isso não é bíblico, isso nunca vai acontecer, jamais vai acontecer um arrebatamento antes da grande tribulação. O arrebatamento ele é um evento que acontece durante a vinda de Jesus. E o Senhor Jesus ele foi bem claro que só virá após a grande tribulação. Paulo também deixa claro isso, que esses eventos, que o arrebatamento só acontece na última trombeta, demonstrando que só acontece no final. Também tem outras passagens, como lá em Apocalipse, que mostra a igreja sendo perseguida pelo anticristo. Então, jamais a gente deve se agarrar a versículos obscuros, sendo que tem uma dezena de textos, de versículos, onde mostra tanto a igreja passando pela a grande tribulação, como o próprio Senhor Jesus falou claramente que só virá após a grande tribulação, e Paulo também ensinou que o arrebatamento só acontece na última trombeta. Então é no mínimo uma fé, para não dizer uma certa ignorância ou burrice de quem, após ver vídeos como esse ensinando corretamente e ainda continua acreditando nessas fantasias, nessas coisas. Sendo que quando a palavra ela diz aqui, ó, naquele dia aqui a palavra diz, ó, naquele dia quem estiver no telhado, tanto as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las, e da mesma sorte quem estiver no campo não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la-á. Digo que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Só que a gente deve levar em consideração o seguinte, que Jesus estava comparando isso aqui, a vinda dele, com o que aconteceu nos dias de Noé. Então, quem é que foi levado nos dias de Noé e quem é que foi deixado nos dias de Noé? Quem foi levado não foi levado em um arrebatamento secreto, foi levado pelas águas do dilúvio, né? Pela destruição ou pelo juízo de Deus. Então, se Jesus está comparando com os dias de Noé, então, obviamente que a lógica mais coerente que a gente deve interpretar é essa, seguindo essa mesma lógica do que aconteceu nos dias de Noé. Quem foi levado foram levados pelas águas. E quem foi deixado, que no caso foi Noé e sua família, é que foi salvo. Então é a mesma coisa. Quem será levado aqui não é que vai ser levado em um arrebatamento secreto, igual a maioria das pessoas interpreta, ou em um arrebatamento. Mas sim é levado, no caso aqui, pelos os juízos de Deus, ou pela grande tribulação, coisas do tipo. E quem for deixado, no caso aqui, é que, seguindo a mesma lógica dos dias de Noé, é que será salvo. Porque normalmente as pessoas invertem, né? Interpretam ao contrário. É como quem for deixado aqui, as pessoas que serão deixadas, que seriam deixadas para trás, em um arrebatamento secreto, e quem fosse levado é que seria salvo. Mas seguindo a lógica do que aconteceu na época de Noé, é exatamente o oposto. Quem for levado é que vai ser levado, no caso, pelos juízos de Deus. Quem for deixado é que será salvo. Isso seguindo a lógica que Jesus está comparando aqui com os dias de Noé. Ainda assim, isso não significa que haverá um arrebatamento secreto, porque isso não existe na Bíblia, arrebatamento secreto. E o Senhor Jesus, nesse mesmo texto, ele foi bem claro aqui que isso vai acontecer mais no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar, aparecer, ou seja, no dia em que o Senhor Jesus virá em sua única vinda visível, porque a vinda de Jesus ela será única e visível. Tanto é que em Apocalipse diz isso,
eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, e etc.